Muito bom dia, amanhã de domingo e o Viva Mais abre o mês com o melhor da informação em saúde. No programa desta semana você vai ver como lidar com a guarda compartilhada. Momento Unimed, conheça o trabalho da Comissão de Controle de Infecção Domiciliar e Ambulatorial do NAIS. No Tenha em Casa, o poder do açaí. Veja também o depoimento de Agneide, que mudou um hábito e ganhou mais qualidade de vida. E ainda, a receita de hoje é uma sobremesa, bolo de beterraba com creme de cacau, imperdível. O Viva Mais acabou de começar. Vamos abrir o programa de hoje com um tema delicado, guarda compartilhada. Como lidar da melhor maneira possível para amenizar o impacto nas crianças e nos adultos envolvidos? Veja só. Ninguém casa pensando em separar e muito menos quando se tem filhos em criá-los sozinho. Mas, infelizmente, quando a relação entre o casal já não tem como ir para frente, a separação é a saída. E todo mundo sabe que, por mais civilizada que seja, não é uma das tarefas mais fáceis. Depois de 13 anos de casamento, Luciana, mãe de 2 filhas, uma de 5 e outra de 12 anos, passou pelo divórcio. Isso já tem mais de 2 anos. O divórcio, como qualquer um, é muito difícil. Quando envolve filhos é bem delicado, tem que a gente pensar realmente no bem-estar dos filhos, saber conduzir esse processo, mostrar para eles que o divórcio, a separação foi do pai e da mãe, do casal, e não dos filhos, para que eles não se sintam abandonados afetivamente, se sintam acolhidos. É importante sempre ter a presença dos pais ali. No caso de Luciana, o divórcio foi consensual, foi amigável. Ela e o pai das meninas entraram em acordo sobre várias questões e, consequentemente, a guarda compartilhada aconteceu de forma tranquila. As crianças foram e são prioridade a todo momento. A gente conversou com elas, que elas iriam ficar morando com a mamãe, e que teriam toda a liberdade para, quando quisessem, durante a semana, ver o pai ou dormir com o pai, teriam essa liberdade, E também o pai, quando quisesse tê-las na companhia, também poderia, nas semanas. Não tivemos problema nenhum quanto a isso. E com relação aos finais de semana, ficou ajustado que seriam finais de semana alternados, porque quer queira ou quer não, é importante, tanto para as crianças, como para o pai ou para a mãe, ter o convívio ali, entendeu? Confesso que no início, para mim, assim, no primeiro final de semana que elas foram passar na casa do pai, foi bem difícil, foi choroso, um final de semana choroso, mas depois a gente vai encarando mesmo, a nova realidade e tentando passar sempre o melhor para elas, Luciana e o ex-marido fizeram exatamente o que os psicólogos e o bom senso orientam. A conversa sincera, olho no olho. Acho que a primeira coisa, quando a gente fala de família, é o diálogo. O diálogo é fundamental em todo esse processo, Tanto da separação, porque quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente está falando, de um divórcio anterior, que envolve várias questões. Então, o diálogo ele vem aí como primordial nesse processo. De acordo com a psicóloga, um erro muito comum entre os pais é achar que a criança não vai entender o que está acontecendo e, por isso, melhor não tocar no assunto. Tudo depende de como a gente conduz isso. Então, os pais são super importantes nesse processo, de compartilhar com a criança, falar sobre o que está acontecendo, Claro que a gente não vai falar tudo, mas usar uma linguagem que a criança entende, dependendo da idade dela, e contar, que o papai e a mamãe estão indo morar em casas separadas, mas que continuam amando, oferecendo essa proteção, porque a criança pode se sentir desprotegida nesse momento, porque ela vai ouvir as brigas, as confusões, a própria separação. E às vezes aí a criança vai criando, também ideias na cabeça dela. Então,
é importante que os pais sejam verdadeiros com a criança, que falem sobre o que está acontecendo, né? As crianças, elas têm capacidade. Às vezes a gente acha que as crianças não entendem, mas elas são capazes de entender. Outro aspecto bastante relevante, já mencionado inclusive por Luciana, é que é preciso que se entenda que o divórcio é sobre o casal e a guarda compartilhada sobre as crianças. Ou seja, os papéis de cada um devem estar muito bem definidos. O que acontece no divórcio é que o casal acabou. Acaba o casal, mas não acaba o papel de pai e de mãe. E essa é uma diferença que é uma diferença sutil e que é difícil para as pessoas entenderem às vezes, né? A tentativa é que os pais não transpassem a barreira do casamento, da união estável, por aí vai. É um contrato entre duas pessoas, né? Então, esse contrato, essa discussão contratual do final do casamento, ela não deve ser passada jamais para a educação dos filhos. A lei, ela vem sendo alterada, o Código Civil, na verdade, desde 2008, para que se estabeleça essa proteção maior ao maior interessado, que é o menor, que é a criança. A criança ela tem a necessidade e a obrigação, até posso dizer assim, de conviver com os pais, com o pai e com a mãe. Então, é nesse sentido que a gente entende que a guarda compartilhada é de extrema relevância, para não jogar apenas responsabilidade para um e determinar que o outro não saiba o que esteja acontecendo com seu filho, no caso da separação. Então, a lei vem de 2008 e adequada em 2014 para determinar que a guarda compartilhada passasse a ser o regime obrigatório nos casos em que os pais não conseguem acordar nessas situações, justamente por isso, para proteger o interesse do menor, que é o maior atingido quando há uma separação dos pais. Ele não tem que ser alijado de estar com o pai ou com a mãe, porque os dois, infelizmente, não terminaram o casamento numa situação bacana, né? Então, nesse sentido que a lei vem e determina essa situação. O regime legal de guarda é o guarda compartilhada. Para você que está assistindo a reportagem entender melhor o que significa guarda compartilhada, segue a explicação do advogado. A guarda nada mais é do que um dever dos pais em relação aos cuidados dos filhos, em relação à educação, cuidados psicológicos e por aí vai, né? A guarda compartilhada, que é o tema tão polêmico que a gente ouve aí desde as épocas que estávamos lá nos bancos da faculdade, é uma situação em que os pais precisam entender a necessidade de compartilhar essas responsabilidades quando, infelizmente, o casamento termina, né? Um relacionamento conjugal, uma união estável, por aí vai. Então, a guarda compartilhada nada mais é do que a divisão de responsabilidade entre os pais. Segundo ele, as pessoas confundem bastante a guarda compartilhada com outras situações jurídicas. A guarda, como eu disse, são divisões de responsabilidade entre os pais. Pensão é uma outra situação jurídica. Sempre vai haver a necessidade de demonstrar a necessidade daquele menor no seu ambiente em que ele convivia e a possibilidade daquele que vai pagar, ou seja, o pai ou a mãe que vai pagar a pensão, porque ambos podem até dividirem essa responsabilidade do pagamento dos alimentos, tá? Mas guarda não tem nada a ver com isso. Assim também como a questão do direito de visitação ou da convivência, das regras de convivência. Isso também pode ser estabelecido períodos maiores, períodos menores, que não tem nada a ver com a guarda, com essa mistura e com essa divisão de responsabilidade entre os pais, tá? Então, nesse sentido, é que a gente não pode misturar. Guarda, ou seja, aquele dever, aquela necessidade de ambos os pais participarem da formação psicológica e educacional dos filhos, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com estar ou mais tempo ou menos tempo com um ou com o outro. Está ligado literalmente ao afeto, à educação e à possibilidade de ambos participarem da formação daquele menor. Para que todo o processo de separação e guarda compartilhada seja realizado da melhor maneira possível, com o foco de amenizar o sofrimento das crianças, a comunicação entre os pais deve ser leve e sem barreiras. Luciana sabe bem disso. O filho, né, ou a filha, ou os filhos, são para a vida toda, né? E aí tem várias questões que envolvem, né, as crianças, que é a questão educacional, a questão de saúde, a questão do lazer. E tem coisas, às vezes, que nos preocupam, né, que realmente a gente precisa ter um bom acesso, né, e uma boa conversa com o pai das crianças, né, para que isso flua naturalmente, entendeu? Até porque, assim, é importante para elas que elas percebam que há interesse, né, do pai e da mãe pela qualidade de vida delas, pelos estudos delas, saber como é que elas estão na escola, né, saber como é que está a saúde delas. E, assim,
Também a parte de lazer é importante que elas tenham também, né? Como toda criança. E é isso. Infelizmente, nem todos os pais têm a maturidade de agir como Luciana e o ex-marido. Quando a separação do casal não é amistosa, a guarda compartilhada é complicada e muitas vezes ocorre a manipulação psicológica da criança pelo pai ou pela mãe. No meio jurídico, há um termo utilizado para nomear essa situação. Nesses casos é que aparece a alienação parental, porque o filho percebe ou ele é influenciado pelo pai ou pela mãe em relação a uma situação que não é do filho. E aí é que entra a necessidade do juiz estar muito próximo daquela situação, de se amparar pelos meios técnicos que eles possuem, como laudos de avaliação psicológica, psicossocial, para avaliar essa situação de eventual alienação parental que ocorra numa situação dessa. Em casos de alienação parental, a psicóloga recomenda o apoio da família e a busca pelo auxílio de um profissional. É preciso muito cuidado, né? Às vezes vai ter uma intervenção jurídica. É importante também o contato com a família toda, né? Então, se um casal está muito, né, em muito conflito entre eles, é importante também que a família extensa, né, as outras pessoas. Às vezes tem um tio, né, um avô, uma avó que pode entrar e fazer também a mediação desse processo e ajudar essa família, né, para ajudar esse casal. Que o que acontece é que muitas vezes esse casal ainda não está com as questões resolvidas do casamento, né? Então é importante resolver essas questões. A terapia também é importante nesse processo. A primeira coisa é ter calma, entender que as questões pessoais dos pais jamais poderão ser transpassadas aos filhos. Tomar muito cuidado com comentários para a criança em relação ao pai ou à mãe, porque isso pode caracterizar, como eu disse, a alienação parental. Isso é muito ruim para a formação psicológica da criança. E entender, e esse é o espírito da lei, esse é o conselho que eu tenho que dar, que é muito importante que as crianças convivam com o pai, com a mãe, com seus respectivos familiares. Então, esse é o espírito da lei. A guarda compartilhada veio para isso, não para criar mais polêmica, não para criar uma situação de desconforto porque o pai ou a mãe está mais tempo ou menos tempo. Não, o interesse é sempre proteger o menor, que ele conviva com o pai. Não é porque separou que ele não pode conviver com a mãe mais tempo ou menos tempo. Ele tem que estar ali sentindo-se acalentado pelos pais, mesmo nos casos de separação do casal. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que o açaí pode ser eficaz na prevenção do câncer de mama. Eles suspeitam que a substância responsável pelo feito é a antocianina, que dá a coloração roxa à fruta e também é encontrada na uva, mas em quantidades menores. Embora as pesquisas sejam promissoras, não é possível garantir com 100% de certeza a eficácia da fruta contra o câncer, já que ainda não foram realizados testes em humanos. Outros benefícios do açaí, como a proteção cardiovascular, têm sido estudados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que já comprovaram o potencial antioxidante e anti-inflamatório da fruta. Essas características explicam por que o consumo do açaí pode proteger as artérias, aumentando os níveis de colesterol bom, o HDL, e mantendo estáveis os níveis de colesterol ruim, o LDL, no sangue. Na hora do consumo, atenção aos acompanhamentos que você adiciona, porque o açaí já é muito calórico, então dê preferência às maneiras mais simples, na tigela ou no suco feito com polpa e água. Para usufruir dos benefícios, é preciso criar o hábito. Especialistas dizem que um copo de 200 ml do suco por dia, por exemplo, já é o suficiente. No próximo bloco, conheça o trabalho da Comissão de Controle de Infecção Domiciliar e Ambulatorial da Unimed Sergipe. E mais, o depoimento de Agneide, que mudou um hábito para ganhar mais saúde. Não saia daí, o Viva Mais volta já já.
Estamos de volta e agora você vai conhecer o trabalho realizado pela Comissão de Controle de Infecção Domiciliar e Ambulatorial que o Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed, UNAIS, disponibiliza. Bom dia, eu sou a doutora Mariela Comete, eu sou médica infectologista, responsável pela Comissão de Controle de Infecção Domiciliar e Ambulatorial do SAD Unimed. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é e como funciona a Comissão de Controle de Infecção Domiciliar, né? É um serviço novo, né? E quando a gente foi chamado para compor essa comissão, a gente teve que repensar, porque muito se fala em controle de infecção hospitalar e pouco se fala, pouco se tem na literatura de controle de infecção domiciliar. Então, baseado nisso, foi montado um projeto. Hoje a gente conta com um médico infectologista, toda a equipe clínica, né, assistencial do próprio serviço de atendimento domiciliar e um enfermeiro exclusivo para que possam fazer essas ações. A comissão funciona tanto na parte de orientação técnica para os profissionais que dão assistência a esses doentes, quanto aos próprios familiares e pacientes atendidos em domicílio, né? Então a gente pode fazer a visita em loco no domicílio para fazer orientação da ambientalização, de quais são as medidas que a gente pode tomar para que não tenha proliferação das infecções no âmbito domiciliar. E para a equipe são feitas as orientações quanto à desinvasão, ou seja, qual é o momento de trocar uma droga injetável por uma droga via oral para diminuir a quantidade de acessos, qual é a maneira correta de passagem de sonda sem ter quebra de barreira, sem ter infecção, certo? Então todas essas medidas são feitas e orientadas tanto para a equipe quanto para a família. Um outro braço de atuação da comissão também é o núcleo de segurança do paciente, né? Onde a gente vê técnicas seguras de infusão dessas medicações que são feitas em casa, ou a técnica se está correndo em tempo adequado para que o paciente não venha desenvolver algum efeito colateral, que a gente chama às vezes as flebites, que são as inflamações das veias que recebem a medicação, ou até mesmo um efeito colateral porque o remédio correu num tempo inadequado, muito rápido, certo? Então, temos isso e temos também a comissão de pele, que anda em conjunto com a comissão de controle de infecção hospitalar, ou seja, a gente trabalha tanto preventivamente lesões de pele, para que não haja desenvolvimento dessas lesões, quanto a contenção e tratamento das lesões adquiridas tanto no âmbito hospitalar durante a internação, quanto a um paciente diabético que teve um ferimento de difícil controle. Temos também a parte de aconselhamento, né, sorológico e de vacinal para adultos e para crianças, que a gente faz tanto a orientação em consultório da imunização preventiva, quanto a orientação e o aconselhamento técnico dos profissionais que fazem o atendimento aqui no Núcleo de Atenção à Saúde da Unimed. A comissão, então, atua junto aos médicos assistentes e os que fazem atendimento ambulatorial aqui no núcleo, certo? De forma que nós somos notificados para fazer as visitas nos pacientes específicos, para fazer as orientações nos pacientes pré-estabelecidos, aqueles que recebem tanto visita diária, quanto visita semanal, quanto a visita mensal da equipe, ou quanto a sinalização de pacientes que são atendidos com troca de curativo diário aqui no próprio núcleo, para que a gente possa fazer o atendimento e o acompanhamento especializado, tanto com curativos especializados, quanto com o segmento de antibióticos, medicamentos e até o aconselhamento de prevenção, de alimentação. Então, assim, é um serviço muito completo que vem, com certeza, só para finalizar toda essa parte preventiva que a Unimed tanto preza. Para mais informações, ligue para a UNAIS no 2107 6725 e fale com os profissionais do programa Viver Bem da Unimed Sergipe. Olá, meu nome é José Fagner de Lima Barbosa. Sou técnica de contabilidade, tenho 54 anos e minha mudança de hábito foi fazer aula de pole dance. Antes de conhecer a modalidade pole dance, eu passei por uns problemas de saúde
entrei em depressão. Diante de tudo isso, não veio umas decepções. Quando eu completei meus 51 anos, eu olhei no espelho e disse assim, não vou tomar mais remédio para depressão. Eu vou me amar, eu vou cuidar de mim. Não quero remédio nem medicamento mais na minha vida. E foi isso que fez eu mudar, tomar essa atitude. Eu comecei a querer fazer alguma coisa diferente. Eu sempre gostei da dança. Tanto é que minhas filhas dizem que eu me realizo nelas, que a caçula fazia dança flamenca, fazia balé, a outra jogava tênis. E eram todas as atividades que eu queria fazer e eu achava que não poderia, por conta da idade e alguns preconceitos. Ganhei um livro, que esse livro mudou. Eu li uma frase que dizia assim, cada minuto de vida é um minuto a menos, não é um minuto a mais. Nesse livro, que é de Anderson Cavalcante. E quando eu comecei a ler esse livro, eu disse, eu preciso mudar. O que realmente importa para mim? O que importa é eu ser feliz. Primeiro, eu. E foi isso que me incentivou a procurar e a vencer o preconceito de fazer essa aula, de conhecer essa modalidade, que é uma atividade física, que deixa a gente realmente empoderada, deixa a gente com a autoestima lá em cima, porque a gente acha que não vai conseguir fazer certos movimentos. E cada dia, gradativamente, você vê que você vai evoluindo. E você vai dizendo, poxa, e eu posso. Cada dia mais você vai ganhando essa força e essa coragem de querer não parar. Eu não deixo de fazer as aulas de pole, porque aqui eu me realizo, eu me sinto feliz no ambiente. Eu me sinto realmente que eu libero o meu estresse e que eu posso esquecer um pouco os problemas e os obstáculos que eu tenho que enfrentar durante o dia a dia. Se eu conseguir, você também consegue, porque tudo depende do nosso querer e nós é quem fazemos as nossas escolhas para melhorar a nossa qualidade de vida e sentirmos que somos amadas. E a gente tem que se amar primeiro nós, depois os outros, para você poder ser feliz. Semana que vem tem mais depoimento para incentivar você também. Mudar um hábito, muda uma vida. Já marcou uma hora com você hoje? A seguir, a receita de hoje é bolo de beterraba com creme de cacau. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. A Unimed Sergipe já é reconhecida pelo atendimento humanizado e pela assistência completa. E agora tem mais uma novidade, o Hospital Unimed, que foi ampliado e está totalmente modernizado para te acolher quando você precisar. São novos leitos de internamento clínico e cirúrgico, além da UTI. Tá tudo muito lindo, muito acolhedor. Os pacientes se sentem mais acolhidos. E agora a gente tá com um leque bem maior de especialidades. São novas alternativas que não só essas que a gente tem hoje em dia. Unimed Sergipe. Estamos de volta e agora vamos à receita da semana. Olá pessoal, eu sou Suelen Dalbusco e hoje vou ensinar para vocês uma receita de um delicioso bolo de beterraba com creme de cacau. Ideal para um lanchinho da tarde. Lápis e papel na mão para anotar os ingredientes. 170 gramas de iogurte natural desnatado, 2 ovos, 230 gramas de beterraba crua ralada, 125 gramas de xilitol, 100 ml de óleo de coco, 90 gramas de farelo de aveia, 150 gramas de farinha de amêndoas, canela em pó a gosto, raspas de limão e 15 gramas de fermento químico. Para a calda, 20 gramas de leite em pó desnatado, 20 gramas de xilitol, 20 gramas de cacau em pó e água fervida morna. A gente vai começar colocando os líquidos, os ovos, o óleo de coco e o iogurte natural. Aí a gente vai misturar. Não precisa de batedeira, certo, gente? Pode misturar na mão mesmo. E aí agora a gente vai começar a adicionar as farinhas. Essa farinha de amêndoas, o farelo de aveia. Vou colocar
a canela, coloca uma pitada na quantidade que quiser. Dá aproximadamente uma colher de chá para essa quantidade de farinha. As raspinhas de limão, o xilitol e eu vou misturar. Prestem atenção que eu não coloquei ainda o fermento. O fermento a gente sempre deixa por último nas receitas de bolo, certo? Porque pode acontecer algum atrapalho no meio do caminho, ter que parar a receita e aí vocês não perdem a receita se não tiver com fermento, certo? Então nas receitas de bolo eu sempre deixo para colocar por último. E aí a gente vai acrescentar, depois de tudo bem misturado, eu vou acrescentar a beterraba ralada. Então mistura tudo e esse é um bolo bem legal. A beterraba ela é rica em ferro, né? E ela também tem uma função vasodilatadora. E aí, ó, tudo misturado. Vamos acrescentar agora, por último, como eu falei, o fermento, certo? Aí a gente só dá uma leve misturada, tá? Para que o fermento não perca essa propriedade de fazer o bolo crescer e ficar fofinho. E tá prontinha a nossa massa. Agora a gente vai colocar numa forma. E a minha forma já tá untada com óleo de coco e uma das farinhas. E depois levar para assar durante 30 a 40 minutinhos em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, certo? Agora a gente vai fazer a calda enquanto o nosso bolo tá lá assando, certo? A gente vai pegar aqui os ingredientes, então vamos misturar o nosso leite em pó, o nosso cacau e o xilitol. Vamos deixar eles bem misturadinhos, então desmanchem todas as bolinhas que ficarem para a gente poder acrescentar a água. Esse é o segredo, gente, e acrescentando água bem aos pouquinhos. Então é meio que pingar mesmo água dentro dessa mistura dos ingredientes secos. E se jogar água em quantidade muito grande, ela pode desandar. E por isso na receita, lá nos ingredientes, eu não coloquei quantidade. Estão vendo que ela tá ficando uma massa? E aí é agora que eu tenho que ter ainda mais cuidado com a quantidade de água que eu vou colocando, certo? Vou colocando bem aos pouquinhos, porque já tá quase na textura que eu quero que ela fique para escorrer em cima do bolo. Vejam, essa consistência a gente já consegue que escorra em cima do bolo, ok? Prontinha a nossa calda. Agora é só colocar por cima do bolo e saborear essa delícia. Olha, gente, o nosso bolo já tá mais friozinho, certo? E agora nós vamos desenformar e colocar a calda. Vocês podem usar a própria farinha de amêndoas para decorar também o bolo por cima. Vai ficar bem bonito também. Bom, gente, tá pronto o nosso bolo. Olhem que lindo! Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Vamos ver agora como é que tá por dentro? Tá aí uma boa maneira de oferecer beterraba não só às crianças, né? Mas também aquelas pessoas que não são muito fãs dessa raiz. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo, a importância do vínculo com o bebê após o puerpério. Tem também aquele espaço garantido para você tirar as dúvidas sobre os tipos de planos de saúde da maior cooperativa médica do Brasil, no quadro Planos Unimed. E ainda como está a relação médico-paciente depois da internet. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e até o próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.